bem? Nessa videoaula eu vou te ensinar como fazer a marcação com linha usando o paquímetro e a linha de poliéster. Primeiro você pega o lápis dermatográfico e faz as marcações nas hastes do paquímetro. E depois você vem com a linha de poliéster, você corta um pedaço de mais ou menos 30 centímetros e vai riscando com o lápis para poder ficar bem marcadinha a linha, bem borrada com o lápis, na hora de fazer a marcação na pele da cliente e melhor visualização dos pelos a serem removidos. Então vamos começar o procedimento higienizando a pele da cliente com loção de limpeza ou adstringente da sua preferência. Primeiro vamos encontrar o início das sobrancelhas, o ponto inicial de cada uma. Vamos primeiro fazer a medição com o paquímetro. As sobrancelhas dessa modelo são sobrancelhas mais afastadas, então a gente precisa preservar o máximo possível de pelos para unificar um pouco mais e deixar o olhar mais harmônico. Eu vou colocar no paquímetro a medida de 2,5 centímetros, medindo através da glândula lacrimal, e eu vou ver se há concordância com essa marcação. Então, 2,5 centímetros, houve concordância e preservamos o máximo possível de pelos. E é só você puxar o paquímetro para cima para fazer a marcação. Agora, vamos fazer a marcação do comprimento total das sobrancelhas. Eu coloquei aqui no paquímetro 5 centímetros. Eu vou ver se vai ter concordância, se os pelos do final vão estar dentro do formato, se a gente vai estar preservando bastante. Observe que deu super certo. Então, a medida total dessas sobrancelhas foram 5 centímetros. Agora eu vou fazer a medição do ponto alto dessas sobrancelhas. Coloquei 3 centímetros, mas eu acho que não ficou muito bom, porque o ponto alto dela é um pouquinho mais afastado. Coloquei 3,5 centímetros, mas eu acho que realmente ficou afastado, então vou colocar 3 centímetros. Observe que bateu certinho, bem no ponto alto ali que ela já tem. Então eu repito o mesmo processo, sem mexer o paquímetro de um lado ao outro. Depois que eu encontrei o ponto inicial, o ponto alto e o ponto final, agora a gente vai fazer a marcação com a linha, encontrando a altura e espessura das sobrancelhas. Então, com a linha de poliéster que você já marcou, que você já sujou com o lápis, você encosta as sobrancelhas, encontrando um ponto ao outro na parte inferior das sobrancelhas. Vamos começar pela parte inferior. Você encosta a linha onde a cliente tem pelos, sempre preservando o máximo possível, com a linha reta, sempre retinha. Pronto, você encontrou os pontos, você faz a marcação. Agora vamos fazer na parte superior. No caso, essa marcação vai ser para a espessura das sobrancelhas.
encontrei os pontos iniciais da espessura da sobrancelha. Se você observar, uma sobrancelha tem um pouco mais de pelo na parte superior do que a outra. Então, a gente vai preservar o máximo possível de pelo na que tem menos e retirar um pouquinho na que tem mais. Agora vamos encontrar o ponto alto, o ponto de arqueamento. Sempre com a linha reta, vamos encontrar e ligar um ponto ao outro. Encoste a linha e dê uma leve puxadinha. Pronto, agora já fizemos a marcação. Tem uma sobrancelha que é mais alta do que a outra. Então, a mais alta nós vamos dar uma leve abaixada e a mais baixa nós vamos dar uma pequena elevada. Agora vamos medir a espessura da parte superior das sobrancelhas, ligando o ponto inicial até o ponto de arqueamento, com a linha de forma crescente, fazendo um risquinho. Pronto. Observe como o formato já está bem definido. Agora é só encontrarmos e ligarmos o ponto alto até o ponto final. Agora vamos ligar a parte de baixo, sempre preservando o máximo possível de pelos na parte inferior, elevando as sobrancelhas. Então vamos ligar bem nesse risquinho aí embaixo, elevando a linha em sentido do ponto alto das sobrancelhas. Aí, marcamos. Aí eu sempre faço esse risquinho para facilitar a ligação do ponto inicial até o ponto final. Pronto, agora marcamos a parte do ponto final. Só repetir o mesmo processo na outra sobrancelha. Observe que essa sobrancelha, a quantidade de pelos na parte superior é maior porque ela é um pouco mais alta. Então, realmente, vai ser removido um pouco mais de pelo do que na outra, na parte de cima. Vamos marcar agora a parte inferior do mesmo jeito, com a linha sempre em modo crescente, ascendendo mais pro ponto alto e depois ligo até o ponto final. Para você ter certeza que essa marcação final está correta, vamos fazer a medição com a linha que vai do arco do cupido até o final do nariz, até o final do olho. Vamos fazer a marcação. Olha lá. Observe que o ponto que a gente já tinha feito com o paquímetro bateu certinho com o mapeamento facial feito dessa forma com a linha. Do outro lado, no arco do cupido, final do nariz, final dos olhos, veja que bateu certinho o ponto final dessas sobrancelhas, então elas estão totalmente simétricas. Agora vamos fazer a caixa, né, que nós chamamos de caixa das sobrancelhas, que é o preenchimento com a caneta em gel. Essa caneta gel, lembrando que eu vou estar falando sobre ela na videoaula dos materiais utilizados. É só você fazer o contorno da marcação que você já fez com a caneta. Porque dessa maneira, eu prefiro utilizar a caneta branca para finalizar antes de fazer o design, porque você consegue visualizar melhor quais os pelos que devem ser removidos. Faço o mesmo processo na outra sobrancelha.
Pronto, veja com a marcação como fica bem melhor a visualização dos pelos a serem removidos, sobrancelhas devidamente marcadas. Agora é hora de iniciarmos a remoção. Primeiro vamos pentear sempre para cima os pelos com a escovinha e fazer um corte bem na pontinha do fio, somente o que tiver fora do desenho. Essas sobrancelhas quase não precisam ser cortadas, porque se você cortar demais, quando os pelos são muito curtos, você pode ocasionar falhas. Então, opte sempre por cortar o menos possível, porque na hora que você pentear o pelo de volta para o lugar, pode acontecer de ter falhas. Então, sempre vá cortando aos poucos nas pontinhas. E vamos começar a remoção dos pelos, esticando sempre bem a pele da cliente, com o dedão e o dedo indicador nessa posição, como mostrado. Sempre com a pinça mais deitada. Se você não tem muita experiência, se você é iniciante, sempre fique com a pinça um pouco mais deitada para não ter perigo de beliscar e machucar a pele da sua cliente. Essa pinça que eu utilizo é a pinça de ponta reta da marca Solingen. É uma pinça que eu uso para todos os procedimentos, é a que eu mais gosto. E também tem essa, também de ponta reta, da marca NZX, é uma marca muito boa também. São as duas marcas que eu mais utilizo. Como essa cliente tem os pelos muito fininhos, eu prefiro essa da NZX, porque ela tem a ponta um pouquinho mais fina e remove um pouco melhor os pelos. Se você for utilizar essa da NZX, você tem que tomar um pouco mais de cuidado, porque quando você for adquirir, verá que a ponta dela realmente é um pouco mais fina, e se você não tem muita experiência, você tem que sempre deixar ela mais deitada, remover com mais cuidado, para não machucar realmente a pele da cliente. Na parte superior, geralmente eu gosto de começar com a linha, ainda mais se a sua cliente tiver os pelos mais fininhos. A remoção com a linha é bem melhor do que a pinça. Lembrando que na videoaula de epilação egípcia você vai aprender como segurar a linha, como preparar, como esticar a pele. E nesse caso das sobrancelhas, você sempre pede para sua cliente esticar as sobrancelhas com a mão oposta ao olho. Se você está tirando a sobrancelha do olho esquerdo, você vai pedir para ela segurar com a mão direita, para facilitar para você também. Nessa modelo eu retiro também alguns pelos com a linha na parte inferior, porque ela tem bastante lanugens, aqueles pelinhos mais fininhos. Depois eu limpo toda a marcação com algodão e vejo se tem algum pelo fora do formato que precisa ser removido e faço os retoques finais. Vamos para a próxima sobrancelha, começando penteando os pelinhos para cima
e corto somente o que estiver fora do formato. Lembre-se que o menos é sempre mais, então sempre corte menos para que não tenha problema de ocasionar falhas. Se você observar essas sobrancelhas, como eu informei para vocês no início, ela é um pouco mais alta do que a outra. Então a parte de baixo, a remoção são bem menos pelos do que a outra. No caso, a remoção maior vai ser na parte superior. Reforçando que eu removo os pelos que estão fora da linha e na linha que eu fiz a marcação. Então, todos esses pelinhos que estão na caneta branca, eu também vou fazer a retirada. Depois de fazer a remoção com a pinça, é hora de fazer a epilação na parte superior com a linha. Sempre lembrando que você deve manter a linha mais rente possível da pele, para que os pelos sejam removidos da raiz e que haja menor desconforto em relação à dor. Vou remover um pouco de pelos também na parte inferior, porque ela tem muitas lanugens, muitos pelinhos finos, que às vezes a pinça não faz uma boa retirada. Agora eu vou limpar e vejo se há algum pelo a mais a ser removido, mas antes disso, vamos fazer a limpeza no meio, entre as sobrancelhas. Eu faço com a linha também. A linha ela é mais rápida, ela é mais prática.
E eu vou finalizando, dando os últimos retoques finais com a pinça, vendo se tem algum pelinho fora. Na parte superior também, tudo que tiver fora, o que tiver desalinhado, eu vou tirando os pelinhos um a um, para que tenha um alinhamento bem perfeito. Agora, finalizando, vamos limpando as sobrancelhas e eu vou conferir para ver se elas estão bem simétricas em relação à altura, espessura, se tem mais algum pelinho a mais a ser removido. Essa é a hora de você sempre ir analisando se tem alguma coisa fora do formato, porque o que faz a diferença no seu trabalho realmente é o alinhamento. Procure sempre deixar as sobrancelhas muito bem alinhadas, tanto na parte superior quanto na parte inferior. Pronto, sobrancelhas finalizadas, sem nenhum tipo de correção e totalmente simétricas. Espero que tenham gostado.